E ele falava, pula uma casa? Que isso? Pula uma casa. Ele não tava entendendo nada. Mas ficou. E naquela época, né, a gente... Aí nos próximos jogos dentro do campo, a gente começava a falar também pros... pula uma casa pros adversários, lembrar do áudio. Muito, muito legal. Mas a energia que existia naquele grupo, primeiro, porque foi um grupo vencedor. A gente ganhou e só perdemos 4 jogos, né? O Jorge Jesus, aliás, só perdeu 4 jogos. Depois, na época da pandemia, acabou os jogos. Você tá falando 2020 já? É, isso aí. Acabaram os jogos, ficamos um tempo parado e ficamos treinando. Só que o grupo era tão bom, mas tão bom que os treinos eram assim... Era um campeonato, parecia. Porrada cantava. E assim, o nosso ambiente era excelente. Nós ficava lá, treinava, a gente ficava lá na resenha e tudo mais. Tinha aquele negócio do distanciamento no começo, mas logo depois a gente já conseguia treinar sozinho, porque nós testávamos de Covid sempre e tal. Poderíamos treinar todo mundo junto. E, como eu te falei, o clima era tão bom, só que era tão pegado que o Jorge Jesus fazia um... Eu não sei se alguém contou isso aí, mas fazia um coletivo sempre no sábado. A gente treinava toda semana, ficamos acho que, sei lá, um mês treinando, se eu não me engano, né? Até voltar ao Campeonato Carioca. E ele fazia um coletivo no sábado, treinava durante toda a semana. E aí nós falamos assim, cara, vamos importunar esse cara. Vai ter um coletivo no sábado, é uma pegada do caramba, titular contra a reserva. Era rivalidade, porque os reservas sempre falavam que eles eram o único time capaz de parar aquele titular. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer jogo de Champions. Vamos também importunar o Mister já, vamos fazer ele ficar com raiva. Aí todo mundo tinha, sei lá, ganhou da Adidas uma bola da Champions, tal, com as estrelas, tal. Cada um traz a sua. Aí trouxemos lá, sei lá, 8, 10 bolas na Champions, colocamos o hino no sábado de manhã. Aí ele vai lá, aquece, não sei o que e tal, começa. Aí ninguém começou. Todo mundo ficou enfileirado, aí botaram a música da Champions lá, com bola da Champions. Aí ele olhou assim e falou assim, foda-se, esse grupo é diferente mesmo, vocês sempre querem o melhor, ele falou. Então ele conseguiu ver coisa boa até naquela brincadeira. Sim. E nós treinamos aquele treino lá com a bola da Champions, foi com o hino da Champions e tudo, e foi uma pegada do caramba, foi assim, saía faísca. Era muito nível aquele treino lá, assim, era legal pra caramba. Pô, sensacional. Queria também a gente ver, né, do Jesus, embate. Não sei se você teve algum embate com ele, ou se você lembra de algum embate que você possa contar pra gente, sim, porque era isso o tempo inteiro, né, cara? Ele puxava. Essa briga, entre aspas, mas pro melhor, né? A gente via muito com o Rafinha, por exemplo, era notório na TV, mas obviamente que você também já teve esses embates com ele. Lembra de um pra gente, assim? Sim, por exemplo, ele ganhava muito o respeito do grupo porque ele não fazia distinção de nomes, ele falava igual com todo mundo. E ele ganhou muito grupo com o Rafinha mesmo, né? Quando um dia o Rafinha chegou no vestiário falando e ele queria que o Rafinha fizesse uma coisa, o Rafinha não estava fazendo e ele falou assim, o que você fez ficou para trás, né? Aqui você tem que fazer o que eu mando. E aí o Rafinha meio que, claro, meio não, obedeceu, entendeu aquele momento, obedeceu. E aí todos os meninos, o Gerson, que tinha acabado de chegar e tal, falaram, opa, com ele não dá. Com o Jorge Jesus, ele cobra todo mundo. Assim, os vídeos dele eram muita cobrança, e como eu falei. Mas assim, tem várias discussões que a gente teve. Mas, por exemplo, a que o mais forte que eu lembro, assim, foi no jogo contra o Independiente del Valle, lá no Equador. Na final da Recopa, foi o primeiro jogo. Tava 2-1 pra gente, mas assim, não sei se alguém também já passou aqui, já contou sobre o que é jogar na altitude. É muito difícil, né? Porque você fica sem força. Me sentia fraco. Começa o jogo até tu acha que tu tá bem, mas conforme vai passando os minutos, você vai cada vez perdendo mais força. Mas nosso time tava ganhando. E o Bruno Henrique tinha feito uma jogada e tal. E nisso eu toco a bola no Vitinho, do lado do banco, e passo. Mas eu passei, eu tava morto. Eu passei mesmo, eu falei assim, eu vou passar pra ver se um cara vem comigo e o Vitinho vai pro meio, porque eu não quero a bola. Porque eu tava cansado. Aí, quando eu passo, ele fala assim, Felipe, estás a esconder-te do jogo. Aí eu olhei pra ele assim e falei, o quê? Estás a esconder-te do jogo? Aí eu? Você tá ficando louco? Aí ele, sim, estás a esconder do jogo. Tá ficando louco, rapaz, apoia, me elogia. E aí ele olhou assim, aí ele olhou pra trás assim, você tá a se esconder-se do jogo. olhou pro banco e falou isso. Aí eu falei, caraca, esse cara tá falando isso. Aí eu peguei a bola, dei um lateral e falei assim, mister, apoia, cara, só critica e tal. Aí daí ele desconversou um pouco e tal, aí depois brigou com o Vitinho, brigou com o Diego Ribas, aquele jogo, com o Gustavo Henrique, meu Deus do céu, foi assim um espetáculo. Aí eu cheguei no vestiário, assim, foi 2-2 o jogo, o Independente ainda teve um pênalti no final do jogo, empataram.
Aí tava assim, triste no vestiário, cansado demais. Aí ele sentou do meu lado, me abraçou e falou assim, eu falo, é pro teu bem. Tu tens que entender que é pro teu bem. Aí ele esquecia. E ele esquecia rápido, sabe? Das coisas, assim, mas era interessante, assim, tinha várias discussões com ele. Espetacular, assim. Você de dentro, cara, a gente fica aqui de orelhada, né? Primeiro, emendando duas em uma. Cara, você foi treinado pelo Simeone, enfim, grandes treinadores. O Tite na seleção, tudo mais. É diferente o Jorge Jesus? E a segunda pergunta, assim, tu é do cara que acha que se ele voltasse um dia, óbvio que agora tá lá o Tite e tudo mais, daria certo? Ou tu acha que ele tem mais a perder? Como é que é a sua visão sobre isso? Vamos lá, ele é muito bom, sabe? Eu acho que eu não queimaria a língua se eu falasse que ele é o melhor treinador da história do Flamengo, né? Eu não sei se isso é justo, né? Porque eu não conheço todos, mas ele é muito bom, muito bom. O conteúdo dele é uma coisa, assim, espetacular. É aquele negócio, assim, milimetricamente no campo, você sabia o que tinha que fazer em todo momento. Aliás, não só eu, senão que eu sabia que se eu estivesse no lugar, eu sabia onde estavam todos os meus companheiros. Era muito bem treinado e tudo mais. Mas tinha um time do caramba, né, com ele, né? Tinha jogadores, assim, trouxeram, o Flamengo foi lá, trouxe o Rafinha, trouxe o Gerson, o Arrascaeta veio, ele chegou e recuperou o Arrascaeta que não tava jogando, o Gabi, ele transformou o Bruno Henrique em atacante, e o Bruno Henrique é o cara que melhor ataca o espaço do Brasil, faz um movimento em profundidade. O Rodrigo Caio e o Pablo pode ser que seja um mérito dele junto com o departamento de análise ou de scout do clube. O Arão já era consolidado, então assim, o Everton Ele mexe Ribeiro, no Arão, né? Traz o Arão pra primeiro homem. Primeiro volante, o Arão era o filho dele. O Everton Ribeiro, que era o melhor jogador do Brasil, 2 anos já foi o melhor jogador do Brasil, então assim, o time era um time realmente muito qualificado, além do Diego Alves, que, pô, todo mundo sabe da qualidade que ele tinha. Juntou tudo, que você falou da sinergia antes, a tempestade perfeita, juntou. Eu não posso garantir, por exemplo, que ele vai voltar e vai dar tudo certo, porque depende muito das peças que ele tem na mão. Tanto é que ele chega nos lugares e ele pede contratações. Obviamente, como todo treinador que chega, pede as suas peças. Mas ele teve o mérito de conseguir entender cada característica daquele grupo e fazer esse grupo ter uma conexão, uma química dentro e fora do campo de uma forma extraordinária. E depois ele tinha uma coisa excelente, assim, ele assumia toda a culpa do que desse errado, ele assumia. Então, assim, sem dúvida, do que é taticamente, assim, o melhor treinador que eu já tive na minha carreira. É o melhor treinador que você já teve na carreira, assim. Cara, espetacular isso. Voador aí no peito do like. Eu quero 6 mil likes na live, beleza? Menos, já pra começar. 6 mil likes na live. Na moral, dá essa moral. Felipe Luiz tá no charla, pô. Eu tô maluco. E você tá chegando agora aí pelo Felipe, se inscreve no canal também aí, pô. Se inscreve que é simples, é só se inscrever rapidinho. Vou ler um superchat aqui aleatório. Boa. Pra gente depois chegar no dia, um dos maiores dias da história do Flamengo. Todo mundo que passa aqui tem que contar a vivência... De Lima? Ótimo. Então, e uma coisa, você falou do Jesus aqui... O Jesus chegou ali, a galera deu uma pressão, até chegaram a falar que ele ia ser demitido no início lá. Tava vendo hoje, últimos 15 jogos, 15 vitórias, 2 gols sofridos. Sim. Morre lá. Então, assim, engrenou lá com os caras, né? Isso aí, tem o Malcom, né, jogando bem. Na saída do Neymar, acabou que o Malcom virou, né? Michael, isso aí. Nosso querido Michel. Também é bom falar. Gabriel Neves mandou superchat. Aleatório, a gente volta pro Flamengo. Sobre o Roque, pede pra ele contar quando ele tentou entregar uma camisa do Flamengo pro Axl Rose. Rolou isso? Em Goiânia? Não foi o Axl, né? Foi o... Como é que é? Não. Bruce Dixon. Foi pro Bruce Dixon, cara. Vocal, né? Os caras gostam de futebol. Não, desculpa. Do Guns. Como é que é o nome do... O Guns? É o Axl. Não, o Axl é o cantor, né? O Slash. O Slash e o outro? Duff. O Duff. McKay. É o Duff. O Duff baixista. É o baixista. Isso. Daí o Duff tava lá na academia do hotel e tal. E aí o segurança, que era brasileiro, não sei, um segurança deles era brasileiro, falou, pô, você quer conhecer a banda e tal? Pô, claro. Daí fui lá, falei com o departamento de marketing, porque eu não tinha camiseta. Viajei pra jogar, o jogo era à noite. Falei com eles, aí os caras, não, claro, pega uma camiseta aqui e tal. Pegaram uma terceira de jogo, sei lá o que. E fui. E fui pra academia e fiquei lá na frente. Eles estavam na academia. E aí ele tava lá fazendo abdominal e tal. E aí veio um segurança americano e... Não. Dá a camiseta aqui e vai embora. Eu falei, não.
acabou uma camiseta aqui, vai embora. Eu quero dar a mão pro cara, não quero bater foto, nada. Eu quero dar na mão do cara. Não, ele não vai poder atender agora, não sei o quê, não pode foto, não sei o que e tal. Aí não me tratou bem. Eu não quero incomodar ninguém e simplesmente me retirei, né? Então foi mais ou menos isso.